Então, nessa aula, eu vou falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles recebem esse nome porque no passado algumas substâncias foram reconhecidas por causa do cheiro forte que tinham. Então, até hoje, eles são conhecidos por essa nomenclatura. Em geral, eles são hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, ou seja, formados de hidrogênio e de carbono. Eles possuem cadeia fechada, né? Ou seja, formam um ciclo, né? E possuem elétrons deslocalizados. Isso aí é regra geral de todos os hidrocarbonetos, tá? Neste instante eu vou explicar para vocês o que significa isso de ter elétrons deslocalizados. Eles são obtidos naturalmente a partir de combustíveis fósseis, principalmente o alcatrão de hulha, né, que é uma das principais fontes. E o alcatrão de hulha eu já expliquei para vocês, é um tipo de carvão mineral, através de um processo de destilação seca. E eu já quero começar falando sobre o principal hidrocarboneto, que é o benzeno, né? Benzeno, gravem esse nome porque vocês deverão falar muito de benzeno aí ao longo do ano. E o benzeno é um hidrocarboneto de 6 carbonos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Então C6 e 6 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hidrogênios também, então C6H6. O benzeno possui 3 ligações duplas, reparem aqui, ó, no sufixo "em", que indica exatamente ligação dupla, e ele possui 3 ligações duplas intercaladas. O que isso significa? Eu tenho uma ligação dupla aqui eu tenho uma ligação simples, aqui outra ligação dupla, aqui outra ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Então, essas ligações duplas são intercaladas. E só lembrando que essas ligações duplas recebem o nome de pi. Nós já vimos isso também em sala de aula. Ligação simples é sigma e a segunda ligação, né, a dupla, é a pi, ligação pi. Então, quando eu estiver falando de ligação pi, vocês já sabem que eu estou me referindo a essa segunda ligação aqui da ligação dupla. Os elétrons da ligação pi, eles podem mudar de lugar sem mudar a posição do carbono. Então, o átomo fica lá no lugarzinho dele, certo? O átomo não muda de posição, mas os elétrons da ligação pi podem mudar de posição. E é por isso que nós chamamos de elétrons deslocalizados. Como assim mudar de posição? Nós podemos escrever aqui esse benzeno assim de outra forma. E agora eu vou reescrever esse benzeno, só que ao invés de colocar essa ligação dupla aqui, eu vou colocar ela aqui. Ao invés de colocar essa aqui, eu vou colocar ela aqui. E ao invés de colocar essa aqui, eu vou colocar ela aqui. E o que eu tô querendo dizer com isso é que essas ligações duplas, elas ficam mudando de lugar. Aqui eu tô me referindo à mesma cadeia, a mesma molécula. Só que eu desenhei a ligação dupla em locais diferentes porque essa ligação dupla muda de lugar mesmo. Elétrons deslocalizados. Essas ligações pi, elas não têm local fixo, elas não têm local correto. Então, ao mesmo tempo que elas podem estar aqui, ela pode estar aqui, ao mesmo tempo que pode estar aqui, pode estar aqui, ao mesmo tempo que pode estar aqui, pode estar aqui. Elas ficam
assim de forma grosseiramente falando, circulando aqui pela molécula. Ela não tem local fixo, tá? Ela tá aqui ao mesmo tempo, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E se você me perguntar qual é o local propriamente dito dessa ligação, eu vou dizer para você, não tem local. É por isso que a maneira mais correta da gente representar o benzeno, bem como todos os outros hidrocarbonetos aromáticos, é com um anel aqui no meio, tá? Esse anel significa justamente isso, que essas ligações, esses elétrons estão circulando aqui pela molécula, eles não têm lugar fixo, né? Tá correto representar assim, tá correto representar assim e tá correto representar assim. Mas a forma mais ideal para representar o hidrocarboneto aromático é com esse círculo no meio, que nós chamamos esse círculo de anel de benzeno ou anel benzênico, tanto faz, tá? Anel de benzeno, anel benzênico não faz diferença alguma, tá? Esse fenômeno a gente chama de ressonância. Esse fenômeno dos elétrons estarem deslocalizados tem um nome. Nós chamamos de ressonância. Então, quando eu falar para vocês de ressonância, vocês já sabem que eu estou me referindo, então, a elétrons que se deslocam, né? Ou seja, ligações duplas que se deslocam em torno da molécula, que não tem um local fixo para estar, e, portanto, eu vou estar me referindo aí, então, a um hidrocarboneto aromático, porque são as moléculas que sofrem esse tipo de reação, tá bom? Só a nível de informação, o benzeno, ele é um líquido incolor, inflamável, volátil, e antigamente eles eram muito utilizados como solvente orgânico aí para extração de aromas, para extração de substâncias, enfim. Só que ao longo que a ciência foi desenvolvendo, descobriu-se que o benzeno ele é extremamente tóxico, faz muito mal para a saúde, tem que ter muito cuidado para o manuseio. Hoje a gente já sabe, então para manusear benzeno aí exige todo um cuidado com relação ao uso de EPIs e tudo mais, né? Então traz problemas sérios de saúde, inclusive podendo levar à morte facilmente. Basta que a pessoa seja exposta por um longo período de tempo, certo? E sem proteção. Queria falar nessa aula também sobre a classificação. Os hidrocarbonetos aromáticos podem ser classificados em mononucleares e polinucleares. Os mononucleares são os que têm apenas um anel benzênico, um anel de benzeno, né? Ou seja, deixa eu chegar aqui, para cá. Ou seja, o benzeno, por exemplo, é um exemplo de hidrocarboneto mononucleado, porque só tem um anel, ele é único, é um só, tá? Mas nós temos exemplos de hidrocarbonetos polinucleares ou polinucleados, tanto faz. Eu vou dar o exemplo aqui do... Eu vou ter um benzeno e vou ter outro juntinho. E juntinho não é a palavra mais correta, mas sim condensados. Eles vão estar condensados, ou seja, juntos aqui, ó, juntos, tá? O nome dessa molécula é naftaleno. Naftaleno, tá? E eles estão condensados, são dois, então eu tenho um exemplo aqui de hidrocarboneto aromático polinucleado, porque eu tenho mais de um, certo? Mais de um anel, mais de uma cadeia. Eu também posso ter três, certo? 3 benzenos condensados, dessa forma.
2, 3. E a essa molécula eu dou o nome de antraceno. Antraceno. Né? Então, você pode ver que são 3 condensados. Aqui eu tinha 2, agora eu tenho 3. Então, outro exemplo de hidrocarboneto aromático polinucleado. Né? Eu tenho também o exemplo do fenantreno, que ele é assim. No caso, ficou coladinho no outro. O fenantreno. Né? Que ele também são 3, mas você percebe que a posição é diferente, é uma posição diagonal. Né? Então, para essa aula foi isso. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre nomenclatura.